Seja muito bem-vindo, Coronel Luca, é uma honra para mim, mesmo porque eu fui comandado do senhor como cadete ainda na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Muito obrigado, Sérgio, por estar com você aqui, com todos os telespectadores aqui da TV Osasco. Uma honra nesse programa PM Comunidade. Uma alegria ver a nossa Polícia Militar aproveitando essa oportunidade para poder difundir um pouco da nossa história, um pouco daquilo que nós fazemos no dia a dia para as pessoas que precisam dessa informação. Bom, e a partir do momento que o Coronel Luca ele se aposentou, ele já era um especialista, trabalhado por muitos anos no GAT, especializado nessa área de gerenciamento de crises. Ele aproveitou e lançou 3 trabalhos, 3 livros. Você poderia falar para nós, Coronel, sobre essas 3 obras que o senhor lançou? O primeiro deles chama O Negociador, é um livro que eu faço um paralelo das negociações policiais, aquilo que eu aprendi nas negociações policiais para o mundo corporativo, até porque eu sou professor do MBA da FIA USP, né? Em diversos MBAs, onde eu trato a questão da negociação. A negociação hoje é uma ferramenta muito importante no mundo corporativo e esse livro tem esse objeto de tratar essas ferramentas estratégicas, essas táticas e técnicas de negociação que são aplicáveis no mundo corporativo. Inclusive nós temos imagens sobre as 3 obras do Coronel Luca, né? Então, enquanto o senhor estiver falando, as imagens dos livros aparecerão. O segundo livro foi o Diário de um Policial. Esse foi muito curioso, fui procurado pela editora Planeta e eles falaram assim para mim: olha, você tem uma história de operações aí na Polícia Militar, na sua trajetória operacional, e a gente queria transformar isso num diário. Eu acabei escrevendo esse livro, O Diário de um Policial, que conta um pouco das minhas operações, tanto na Rota quanto no GAT. Eu tive a honra e o privilégio de ter esse livro prefaciado por um grande repórter da Rede Globo, que é o Alexandre Garcia, uma pessoa que tem uma sensibilidade nos temas de segurança, e também pelo Rodolfo Gamberini, que fez a contracapa. Portanto, um livro de histórias muito curiosas. E o terceiro livro, Sérgio, esse muito a ver com aquilo que nós vamos falar um pouco aqui, segurança como estilo de vida. Eu venho fazendo palestras aí sobre esse tema para as pessoas, a partir do entendimento nessa trajetória de 37 anos na segurança pública e também aí como comentarista e como especialista, de ver como as pessoas têm uma certa dificuldade de entender segurança como estilo de vida e como qualidade de vida. Então, nesse livro, eu procurei trazer esse assunto mostrando, em síntese, que as pessoas também têm uma certa responsabilidade própria na segurança, não devendo delegar a segurança apenas para o Estado e para a polícia, né? Isso porque nenhuma polícia do mundo, nem um Estado no mundo é onipotente, ou seja, pode tudo, não é onipresente, está em todos os lugares, e cabe ao cidadão desenvolvido, consciente da sua responsabilidade, também fazer um pouquinho da sua própria segurança. Então, nesse livro, Segurança como Estilo de Vida, a gente trata esses assuntos, né? A própria Constituição Federal fala que segurança pública é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos, É né? sábio, o legislador, quando criou a Constituição, foi sábio ao estabelecer isso como um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todas as pessoas. É muito importante que as pessoas façam também um pouco, de forma complementar, um pouco da sua segurança, cuidando um pouco da sua segurança no dia a dia, para ajudar a não ser vítima da violência urbana e também ajudar as instituições policiais, né? E a gente aproveita até o gancho para nós falarmos sobre prevenções, a prevenção primária, a prevenção secundária. Você poderia comentar conosco? Claro, isso é um aspecto muito importante, né? Há uma tendência das pessoas acharem que segurança pública é polícia e polícia é segurança pública, né? A nossa instituição, por exemplo, a Polícia Militar, e também a nossa co-irmã Polícia Civil, são muito bombardeadas, são muito massacradas, porque todo mundo acha no senso comum que cabe a essas duas instituições a questão da segurança. E eu vim aqui, aproveitando essa oportunidade, para clarear um pouco essa questão. Porque quando a gente fala em segurança pública ou segurança de uma maneira geral, nós temos 3 esferas de atuação. A chamada prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Você que nos assiste aqui tem que ter essa distinção. Prevenção primária é o papel do município. O município tem um papel importante na segurança pública, Sérgio. Quando a gente fala de ruas iluminadas, quando a gente fala de logradouros bem identificados, com as placas e a numeração correta, até porque facilita a chegada de uma viatura policial, um logradouro bem identificado. Quando você fala de fiscalização do comércio clandestino, fiscalização da ocupação do solo, tudo isso diz respeito à segurança pública e o poder municipal tem um papel preponderante nessa questão. Inclusive na área de segurança
de trânsito também, através Sem das vias. sombra de dúvida, né? As vias pavimentadas, vias pavimentadas, sinalização correta. A sinalização correta, um olhar mais atento com relação ao tipo de sinalização que você coloca em determinados locais. Eu vou dar um exemplo importante, naquele ladeirão do Morumbi, que é um local de fluxo, perto de uma comunidade, tinha muitos registros. Você, de repente, colocar uma fluidez do trânsito mais rápida, mais adequada, você facilita ou diminui o número de paradas, porque para um criminoso é muito mais fácil abordar uma pessoa parada do que uma pessoa em movimento. Então, está aí uma conexão do serviço de trânsito com a segurança pública. A prevenção secundária diz respeito à atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, que é a parte de prevenção, né, o patrulhamento ostensivo, e a parte da Polícia Civil, que é a apuração das infrações penais. E a prevenção terciária diz respeito ao Ministério Público, à magistratura, ao sistema prisional. Portanto, você que nos assiste, perceba que segurança é um assunto muito amplo, muito complexo, e a Polícia Militar, as polícias em geral, têm um papel muito importante nisso, mas não são os únicos. Eu faço dessa sua pergunta, né, um momento de chamamento de atenção a todos os prefeitos e suas respectivas secretarias para cuidar daquilo que diz respeito à segurança pública no aspecto da prevenção primária. Tão importante para criar uma ambiência propícia para que o criminoso não se sinta à vontade. É tão importante isso que aquele projeto chamado Tolerância Zero, lá em Nova York, né, que ficou muito famoso mundo afora, começou a partir daí. O que fez o Rodolfo Giuliani, o prefeito de Nova York à época? Ele cuidou da iluminação das ruas, ele cuidou de diminuir zonas de prostituição, de comércio clandestino, de tráfico pequeno de entorpecentes. Ele criou uma ambiência onde a prática dos pequenos delitos fosse pouco adequada e, consequentemente, se não praticar os pequenos delitos, você gera um efeito preventivo para a prática de delitos de maior envergadura, Sérgio. E em relação ao cidadão comum, o que ele pode auxiliar na segurança no aspecto pessoal? Dois aspectos. Primeiro, é compreender que segurança é estilo de vida. Muitas pessoas são loucas por dicas de segurança. Então, vou dar um exemplo. Você dá uma dica de segurança para uma pessoa, uma dica simples. Olha, antes de sair de casa, dá uma olhadinha, ver se não tem ninguém em atitude suspeita nas imediações. E antes de chegar em casa, faça a mesma coisa, dá uma voltinha no quarteirão. Para uma pessoa mal educada em segurança, para uma pessoa que não leva a segurança como qualidade e estilo de vida, ao receber uma dica dessa, ela vai falar, poxa, vou gastar 2 minutos numa coisa que a polícia tinha que fazer. Mas a polícia não tem condições de estar em todos os logradouros ao mesmo tempo. Então, cabe a você ter essa consciência de que, ao dar uma voltinha no quarteirão antes de entrar na sua casa, ou prestar atenção antes de sair, você está investindo 2 minutos na sua qualidade de vida. Essa é uma dica importante. A gente vê hoje, Sérgio, basta caminhar nas ruas e ver pessoas num cenário que a gente vive, que não é dos melhores em termos de violência urbana. Temos um problema sério aqui, por uma série de questões que talvez no momento do programa não nos dê tempo de falar, mas o fato é que a chapa está quente aqui no linguajar bem popular. Então, cabe ao cidadão, em complemento ao esforço que a polícia já faz, seja a polícia militar, no policiamento preventivo, seja a polícia civil na apuração, a guarda civil, que tem um papel importante na proteção dos próprios municipais, é importante que o cidadão incorpore algumas condutas de segurança, de falar no celular, ficar desatento nos seus deslocamentos, andar com porta destravada, vidro aberto no seu carro, estar lá dentro de um coletivo, num transporte público com seus objetos sem amostra ou de uma forma descuidada. Ostentando, por exemplo, coisas valorosas. Então, tudo isso, todo esse tipo de comportamento é importante que o cidadão tenha aliado à nossa realidade. Fazer essa adaptação, fazer essa leitura do que está acontecendo para diminuir a chance de ser vítima da violência urbana. Porque você que nos escuta aqui, preste bem atenção. Não é importante o que o bandido leva muitas vezes, mas o que ele deixa na sua vida. Exato. Né? As pessoas que sofrem uma situação de violência urbana ficam preocupadas com aquilo que o bandido levou nos primeiros 5 minutos, Sérgio. Mas passados 5 minutos começa aquele trauma, né? Aquela sensação ruim daquilo que o bandido deixou na vida dele. Exato. Isso pode gerar síndrome do pânico. Então, o melhor dos mundos é a gente fazer a leitura da nossa realidade. A chapa está desse jeito aqui. Nós temos um problema sério, Sérgio, de segurança pública, por uma série de questões que transcendem, inclusive, a nossa capacidade enquanto instituição policial. Como eu disse, é um mega sistema que envolve diversos atores. E nós não temos, infelizmente, a segurança pública tratada nesse país como uma política de Estado. Esse é um problema sério. E nós todos padecemos disso.
Então, cabe ao cidadão, enquanto esse amadurecimento custa chegar, cabe ao cidadão cuidar um pouquinho da segurança dele para diminuir a chance de ser vítima da violência urbana. Afinal, o criminoso, ele aproveita a oportunidade, a brecha deixada. Né? Esse é o grande... Nós vamos falar aqui, talvez, nesse programa ainda hoje, de um crime que vocês me falaram nos bastidores aqui, que é o chamado roubo de carga. Né? O roubo de carga, o roubo em empresa de carro forte, como aconteceu semana passada, e a PM teve uma ação decisiva para poder prender esses criminosos. O núcleo da quadrilha está preso e, com certeza, vão levantar os demais que estão foragidos. Né? Esse é o tipo do crime que a gente chama de crime cujo alvo é seletivo. O criminoso planeja a sua ação. Roubo de carga, explosão de caixa eletrônico. Agora, a maioria dos criminosos, esses que incomodam você, cidadão comum, né, cidadão de bem, cidadão do cotidiano, que tem uma vida de sair de casa e ir para o trabalho, de voltar do trabalho e para a escola, ir para a academia de ginástica, ir para a faculdade, enfim. Esse você está mais sujeito ao criminoso chamado oportunista, né? E o criminoso oportunista, ele quer uma vítima muito facinho para ele, né? Ele quer uma vítima despreparada. O mínimo de atenção que você coloque na sua conduta diária faz com que o criminoso escolha uma outra vítima mais fácil. Inclusive, nós aproveitamos a oportunidade, se você deseja fazer alguma pergunta para o Coronel, para os nossos convidados, nosso WhatsApp 981-420-208, o número que aparece na tela, 981-420-208. E nós temos já algumas participações de alguns ouvintes. Nós temos o senhor Silva Neto, eu tenho o livro O Negociador, ele falando a respeito, que bacana. inclusive, Feliz. da obra, uma das obras do Coronel Luca. Fernando Rodrigues, boa tarde. Estou eu, assim como os demais candidatos do último edital, ansiosos para a divulgação das datas de nossa posse na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Grande abraço. Bom, em breve teremos novidades a respeito do ingresso dos novos futuros soldados da Polícia Militar, que tem por objetivo proteger a sociedade paulista e brasileira. Bom, um outro assunto também que o Coronel Luca vai conversar conosco é a participação da mídia em relação à segurança pública. Não é isso, Coronel? É verdade. Não, de novo faço aqui, né, mais um manifesto. Eu me lembro que muitos anos atrás, Sérgio, eu estava no comando do GAT ainda e recebi um telefonema meio inusitado de uma pessoa que era do canal comunitário. E foi a primeira vez que, ao receber isso, ele me chamou para uma conversa e falou assim: olha, vocês não querem a Polícia Militar ocupar um espaço aqui? Eu cedo as minhas instalações, eu cedo aqui o meu equipamento, vocês têm 1 hora por semana para fazer um trabalho. Eu me lembro que naquela época, o então capitão Roberto Alves e o capitão Ferraz, ainda no comando do coronel Perrinot, que era o nosso chefe da seção de assuntos civis, né, de comunicação social, aproveitaram e fizeram exatamente o que faz aqui hoje a TV Osasco. Eu acho magnífico quando uma emissora fornece um espaço como esse daqui para a gente poder traduzir um pouco em detalhes, esclarecer algumas dúvidas, mostrar um pouquinho mais o que é a nossa instituição, o esforço que é feito para poder prestar um bom serviço e assim por diante. Eu acho que esse é um papel importante da mídia. Mas eu devo dizer o seguinte, que há 7 anos, assim que eu saí da Polícia Militar, eu recebi um convite em 2011 para ser comentarista de segurança do SBT Manhã, ainda com o irmão Henning, né? TV Globo. E era um jornal que passava bem cedinho, eu costumava dizer que quem assistia era minha mãe, minha esposa e os profissionais de serviço na madrugada, mas logo depois eu fui convidado e estou até hoje como comentarista de segurança da TV Globo, em princípio no SPTV, mas depois a minha participação começou a ocorrer em outros serviços como a Globo News, a parte de entretenimento, SPTV, Fátima Bernardes, ali o Encontro, Mais Você, enfim, Fantástico. E há 7 anos eu tenho esse contato, mas eu tenho percebido uma coisa que eu devo dizer aqui com a maior honestidade, sabe? E é um sonho que eu tenho. Eu torno público isso nas palestras que eu faço, nos momentos que eu tenho de conferência. Vou fazer isso agora dia 21 e 22 lá em Brasília, num evento que a Polícia Federal está fazendo com a mídia, e eu vou falar exatamente sobre isso. Eu acho que precisa haver um novo olhar da mídia em relação à polícia, sabe? Eu não sou contra a mídia apontar as nossas falhas quando ocorrem,
os nossos desvios de conduta quando ocorrem, os nossos crimes quando ocorrem, porque a mídia tem um papel importante, Sérgio, Sem dúvida, na denúncia. A importância da mídia no Estado democrático de direito. Exatamente. Então a mídia tem esse papel, ninguém pode ficar aborrecido. Um bom policial, um bom profissional de qualquer que seja o segmento, não deve questionar o trabalho da mídia em denunciar, em apontar irregularidades. Esse é um dever da mídia. O princípio da publicidade. E eu costumo dizer, eu voltei de Cuba há um tempo atrás, a primeira coisa que eu cheguei aqui nesse país, na volta do Brasil, eu beijei o chão deste país, porque muitas pessoas não têm a dimensão da importância de uma mídia livre, né? De um estado onde você pode saber o que acontece a qualquer momento, quanto ganha qualquer funcionário, o que se come no Palácio do Planalto. Então, graças a ter uma mídia independente, uma mídia livre, uma mídia com toda essa disposição atuante, a gente garante, é uma das garantias do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu acho muito valioso isso daí e que continue a mídia apontando as nossas irregularidades e nós, com fidalguia, com uma certa humildade, reconhecermos os nossos erros, melhorarmos nossos processos e os nossos resultados. O primeiro aspecto é esse daí. Mas, devo dizer que, às vezes, nós somos protagonistas, Sérgio, de algumas ações que são tremendamente meritórias. Algumas ações policiais que são tão impactantes em nível de mídia, que merecem um destaque diferente. Eu não vejo esse equilíbrio de uma maneira mais geral, sabe? Um dia desses, eu estava logo cedinho escutando os noticiários e uma patrulha de rota da nossa Batalhão Tobias de Aguiar, eles apreenderam 20 toneladas de maconha na Fernão Dias. Eu não estou falando de 2 quilos, 20 quilos, 200 quilos. Estou falando de 20 mil quilos de maconha. E eu vi que a cobertura dessa notícia, Sérgio, ela recebeu assim, um destaque irrisório, muito pequeno. E eu me lembro que eu conversei com uma pessoa muito importante do segmento jornalístico, pedindo para dar um destaque mais efetivo nisso daí, para dar eu uso a expressão assim, dar uma camisa para esses protagonistas, e eu me lembro que eu não fui atendido nisso. E à época, eu fiz uma réplica para essa pessoa dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: você sabe qual que é a diferença entre apreender 20 toneladas de maconha numa operação e pousar um Boeing no Rio Hudson, lá em Nova York, que virou até motivo de filme, né? Aquele piloto que conseguiu pousar e salvar, ninguém morreu naquele pouso super difícil num rio congelado, né? Praticamente, e conseguiu todas as pessoas se salvarem e virou até motivo de um filme em Hollywood, que tem aí um ator famoso, Tom Hanks, como protagonista dessa história, é o que me consta, né? E a pessoa não respondeu. Eu falei, a diferença é nenhuma. Aquilo virou filme em Hollywood, um ato heróico, e essa ação não recebeu destaque. Então, esse é um posicionamento. Eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo para valorizar aqueles policiais. Eu não estou falando, Sérgio, de dar uma notícia, um destaque para um policial que apreendeu uma arma, apreendeu um veículo, fez uma operação aí, por exemplo, que os nossos colegas de trânsito vão falar aqui de alcoolemia, né? Direção segura, e prendeu uma série de pessoas aí que estavam alcoolizadas dirigindo e evitou aí talvez um grande acidente, uma vítima por conta desse tipo de coisa. Salvou vidas, com certeza. Esse é o nosso cotidiano, sabe? Rotina, essa é a nossa rotina. Nós somos pagos para fazer esse trabalho. Para salvar vidas. Agora, tem algumas circunstâncias que precisa um pouco mais de destaque, Sérgio, e eu acho que a mídia tem uma tarefa a perseguir nesse sentido. Então, vamos ver se caminhamos juntos, né? Polícia e comunidade, a comunidade e a mídia também está inserida nela. E tem mais um minutinho para falar mais uma coisa, Sérgio? Tem um único minuto para encerrar. E você que nos assiste, você que está aqui, que não é da mídia, que o recado foi para a mídia em cima da pergunta que o Sérgio me fez, mas você que nos assiste, eu acho que uma parceria maior sua com os nossos policiais. Ao ver um policial, fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, vocês vão se surpreender com a reação. Eles não estão acostumados com isso, são cidadãos de bem, são pessoas que são cidadãos antes de serem policiais. Então, essa mensagem, a gente vai conseguir vencer essa guerra, Sérgio, quando polícia e comunidade estiverem abraçadas, irmanadas, para a gente vencer essa guerra. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela participação. Nosso tempo é curto, mas muito obrigado por essa aula de cidadania antes de tudo. Eu que agradeço a você e a todos que nos assistem. Pela participação do senhor.